pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui com vocês para tratar, então, da educação na visão espírita. E vamos trazer hoje um tema muito importante. Mas antes, primeiramente, a minha saudação, desejando que Jesus abençoe a todos, que tenhamos muita paz em nossos corações e que possamos continuar trabalhando sempre pelo bem e pelo amor. Comigo, também aqui dividindo a tela, fazendo o programa, meu amigo Ronaldo Gomes, que vai agora fazer a sua saudação. Mais uma vez, paz e saúde, que Jesus nos abençoe, que possamos apenas ser, eu e Marcos, o intérprete dos nossos próprios anseios, em que os Espíritos apenas nos usam como meros intercessores nessa situação, em busca da verdade que não é nossa, mas do nosso Pai maior. Gratidão mais uma vez. Muito bem. O Espiritismo e Educação de hoje traz um tema de muita importância, de muita relevância, que mexe tanto com a família quanto com a escola, ou seja, na verdade, mexe com a educação de uma forma geral. Porque hoje nós vamos conversar, à luz do Espiritismo, sobre educação para a ética e as virtudes. É muito importante porque o Espiritismo, desde que surgiu, isso está lá em O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, então, desde o seu surgimento, o Espiritismo defende a educação moral, ou seja, aquela educação que forma o caráter, que desenvolve o senso moral, que tem o amor por base, que vai fazer com que o ser humano seja um ser humano de paz, de bem, do pensar coletivo. Nós tivemos em Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, grande idealista da educação moral. Mas, historicamente, é fato de que nós viemos pendendo para uma educação que se distanciou da moral, da ética, das virtudes. Embora nós tenhamos, não apenas em Pestalozzi, mas em outros educadores mundiais, um trabalho semelhante. Por exemplo, vamos lembrar aqui o Sai Baba, na Índia, que lançou e trabalhou durante muito tempo a educação em valores humanos. Então, que se assemelha muito à proposta da educação moral do Espiritismo. Mas a questão hoje, então, aqui, é à luz, então, dos princípios do Espiritismo, nós entendermos por que precisamos trabalhar na educação, seja na família, seja na escola, a formação na ética. Por que precisamos trabalhar o desenvolvimento das virtudes ou qualidades morais? Alguns professores, aliás, pedagogos, também dizem que não dá para trabalhar isso na escola, porque teria que ter mais uma disciplina, e que a grade curricular já está assim estourada, já não se tem mais espaço, tempo para trabalhar essas outras coisas. Então seria melhor deixar a educação para a ética e as virtudes para a família. Mas aí não é, Ronaldo, aí nós temos um problema sério, que nós, eu e o Ronaldo, que já estamos aqui na casa dos 60 anos, nós não tivemos essa formação. Hoje nós somos pais, somos avós, mas nunca tivemos a oportunidade, na escola, por exemplo, de desenvolver ética, de desenvolver as virtudes, de aprender a ser solidário, porque isso não era trabalhado e nós sabemos que continua a não ser trabalhado. Ronaldo, vamos começar então nossa conversa por aí. A educação para a ética e as virtudes, ela deve penetrar a escola ou ela deve ficar apenas com a família? O que você pensa a esse respeito à luz do Espiritismo? Marcos, eu não vou dizer o que eu penso, mas sim o que nós observamos e até como professor que nós vivenciamos e vivemos nas escolas. Permanecemos na mesmice, preocupado tão somente com as instruções, que deve ter.
passar os conhecimentos, desenvolver a cognição sem nenhum problema. Não estamos aqui e hoje nós temos que tomar um cuidado, que tudo que se fala é uma interpretação totalmente errada. A escola, de fato, ela tem que fazer seu dever de casa em desenvolver os conteúdos curriculares, respeitando todos os procedimentos pedagógicos, enfim. Mas o professor, ele é o professor, mas muitas vezes ele se vê também como educador. E esse educador, ele não está longe, ele não está só na família. A família tem todo o seu dever de casa e deve ser feito, e que, ultimamente, alguns anos, talvez desde quando a humanidade começou, peca, mais uma vez, em não levar, em não trazer essa transformação de educação moral, da ética também. Mas o professor não pode ficar longe disso. Simplesmente, Marcos, porque o professor ele acaba sendo também um educador, que não é uma função dele, sem nenhum problema. Nem quero entrar nesse mérito. Mas vamos lá. Numa disciplina de matemática, de história, dentro daquela visão da interdisciplinaridade, nós não devemos trabalhar alguns aspectos desses valores humanos, começando já do porteiro, quando nós entramos na escola. O bom dia, a educação, que se principia pelo meu comportamento um com o outro, nesse meu comportamento de uma situação de violência qualquer, ou de desigualdade que aconteça na escola, que eu preciso estar como professor, como diretor, como porteiro, faxineiro, seja lá o que for, numa conduta de moral e ética, de procedimentos dentro de um espaço de convivência que é a escola. Eu posso me eximir, porque naquele momento eu não sou um educador, eu estou fazendo uma reflexão. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou um tio. Do portão para dentro, tanto que a família fala, a escola tem a sua participação e responsabilidade. E a família acaba tirando essa responsabilidade, às vezes, da escola, achando que a escola tem que fazer todo esse procedimento. Eu estou tentando mostrar que é uma via de mão dupla. A escola são de seres humanos, não é uma estrutura apenas física, e não podemos nos eximir, como profissionais de educação, como alguns momentos, ou talvez não totalmente ali naquele tempo todo que nós passamos na escola, como educadores, mas como humanos que nós somos, e nesse espaço de convivência, nos eximirmos dessa responsabilidade de passar, como eu falei, entre uma matemática, a física, português, na história, então, de trocarmos essas experiências sobre o que é realmente essa conduta, inserir ali, não preciso uma disciplina, mas inserir ali esse aspecto da humanização, da moral e da ética. Muito bem, Ronaldo. Isso me faz lembrar aqui, vamos pegar uma disciplina curricular, a história. Então, digamos que você está trabalhando lá com os seus alunos a história do Brasil. E você chegou ali no momento da proclamação da República. E você pode trabalhar o que nós chamamos de história viva, humanizada. E você olhar para os alunos, coloca eles em roda. Gente, nós vamos conversar agora, nós chegamos naquele ponto, é o fim do Império Brasileiro para o início da República. O ano é 1889. Olha só, estou projetando aqui para vocês, deixa eu aqui mostrar. Aliás, quem tiver o celular pode pegar aí agora na internet, localiza aí, Paço Imperial, no Rio de Janeiro. O Paço Imperial era a sede do governo. Era onde Dom Pedro II ia todos os dias para governar o país, se reunir com seus ministros, receber as pessoas e assim por diante. Era um palácio de governo. Vocês podem imaginar aquele movimento todo para a República. Dom Pedro II, naquele dia, na manhã do 15 de novembro de 1889, ele está lá na Quinta da Boa Vista, podem procurar aí, Quinta da Boa Vista, cidade do Rio de Janeiro.
era o palácio dele, ou seja, mas o palácio residencial. Ele já sabendo o que estava acontecendo. Vocês podem imaginar a cena dele se despedir da família depois do café da manhã, dar um beijo em todo mundo e dizer assim, olha, talvez esse seja o último dia como imperador. E ele vai para o Paço Imperial, né? Vai com a carruagem, os soldados, né? Afinal de contas ele é o imperador. Ele chega e vamos fazer aqui uma visita ao Paço Imperial. Você entra, o piso é todo de mármore, tem um pátio, e lá no fundo do pátio a escadaria, que leva então para cima. Então, Dom Pedro II fez todo esse caminho, vai para cima e vai para a sala do trono. Na sala do trono, ele aguarda. Lá, na Praça da República, que antigamente era o Campo de Santana, o Marechal Deodoro da Fonseca, com outros, está ali, preparado para proclamar a República. Mas eles fazem uma comitiva e vão conversar com o imperador lá no Paço Imperial. Vocês podem imaginar, então, eles chegarem, entrarem, fazerem aquele mesmo caminhar de Dom Pedro II, ou seja, entra pelo portão, passa pelo átrio, aquela coisa, aí sobe as escadas, são anunciados e entram. Tem um detalhe aqui, eles são todos amigos, são todos conhecidos. O Marechal Deodoro da Fonseca era o marechal do Exército Imperial. Tá? Eles chegam e Dom Pedro II já sabe o que vai acontecer. Eles se reúnem, diz imperador, olha, não tem mais jeito, todas as forças agora se juntaram e estamos proclamando a República. Tá? O senhor deixa a partir de agora de ser o imperador. Então, depois das tratativas, lá veio o imperador se despedindo de todos os empregados, né, os serviçais lá do palácio do governo, do Paço Imperial, desce as escadas, pega a carruagem com os soldados, porque ele ainda está na transição, e volta lá para a Quinta da Boa Vista. E a família toda aguardando. E ele anuncia, foi proclamada a República. Não sou mais o imperador do Brasil. Reúne todos os empregados, eram todos aqui reunidos. Aí os empregados todos se reúnem, ele olha, quero comunicar a vocês que sou muito grato aos serviços que vocês fizeram para mim e a minha família esses anos todos, mas hoje termina o meu reinado. Não sou mais o imperador do Brasil, mas eu não quero deixar vocês ao léu, sem nada. Então, ele começa a pegar saquinhos de pano, onde ele tinha colocado joias e moedas de prata e ouro, e foi entregando para cada empregado da Quinta da Boa Vista, para que eles pudessem, então, partir e fazerem a sua vida. Porque agora era a República, com certeza, eles não teriam mais emprego. Isso é contar a história de forma humanizada e mostrar a figura imponente, ética de Dom Pedro II. Aliás, para quem não sabe, Dom Pedro II, ele conhecia, sim, o Espiritismo. E Dom Pedro II, ele participou de reuniões mediúnicas aqui no Brasil. Nas suas viagens à França, ele teve contato com a literatura espírita. E olha só que beleza, que coisa. Um ser humano, como o Ronaldo acabou de nos lembrar, não é, Ronaldo? Todos nós dentro da escola somos seres humanos. Mas mais do que isso, nós somos espíritos reencarnados. Por isso que o professor, que é espírita, ele tem que humanizar o seu trabalho. E aí, você está dando a sua aula de história, está seguindo o currículo, tudo bem, né? Porque, afinal de contas, você tem que obedecer lá aquilo. Mas você humaniza o ensino, você entra para essa questão da ética, do respeito às regras, ao direito do próximo. Ou seja, não é, Ronaldo? Tem caminho para fazer isso dentro da escola, não é mesmo? A matemática, eu lembro uma vez que de uma situação ele fez uma situação-problema. Uma criança achou, um jovem, era ensino fundamental para o médio já, mas ele achou R$100 dentro da escola. E o professor deu uma belíssima aula. Pegou os R$100 e foi mostrando
o que iria acontecer. Olha, uma pessoa achou 100 reais. Ela pegou os 100 reais e dividiu para comprar doces mais com mais 5. E foi fazendo ali todo o caminho em relação àqueles 100 reais. No entanto, tal, mas aonde está o certo e o errado do achar o dinheiro na escola? Quantos erraram? Quantos acertaram? E ali foi mostrando. Aí chegou até no juiz, no advogado. Olha quantas pessoas começaram a se envolver só numa nota de 100 reais, no aspecto do certo e do errado. Se era meu, se não era meu. Então, olha que ele ali foi destrinchando aquela aula, dando a sua aula de matemática, de divisão, de multiplicação, de equação, de física, mas mostrando o aspecto da ética. Ele deveria ter pego, mas vamos agora colocar, ele pegou e foi à secretaria entregar. Olha como diminuiu todo um processo de pessoas envolvidas dentro dessa equação, enfim, e aí foi fazendo uma belíssima aula. E aí entra, de fato, o que Jesus fez conosco. Ele deu aula de matemática, ele deu aula de física, ele deu aula de todos os conhecimentos, todos. Se pegar lá as parábolas, é uma aula, é um ensinamento matemático de todas as coisas, de física, de pedagogia, como mestre que ele foi, e trazendo a nós a ética e a moral dentro dos fatos narrados por ele. Ou não? Com certeza, sem dúvida. Olha só, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? O que ele fala, Marco? Olha a matemática. 7 vezes. Olha a matemática dando esse aspecto moral e ético. Então, não há como nós fugirmos. Não é uma disciplina nova. Na verdade, é uma única disciplina inserida em todos os aspectos das disciplinas. Na interdisciplinaridade, na na trans, e por aí vai. É só jogo de palavras, não. Porque, Marcos, nós vivenciamos hoje, ao longo do tempo, uma mesmice na educação falseada. Porque tão somente estamos preocupados na formação do conhecimento do homem. Exato. Pelo cabresto, seguir, robotizado, máquina, fria. É o que nós estamos nos tornando. E a coisa está aí acontecendo. Será que não está na hora de despertarmos? Olha que bacana, independente da religião, nós estamos falando do espiritismo num processo de espiritualização e de humanização, que é para que possamos observar como uma coisa muito mais ampla, que independe, nesse momento, de qualquer coisa de religião, mas sim de educação, da ética e da moral. A ética, a teoria, mostra os caminhos, e a moral, que é a regra, que é a prática do bem proceder uns com os outros. É simples, não há como nós fugirmos. E um adendo que eu gostaria de colocar, sim, que há essa briga, mais uma vez, do professor como educador, da família, de responsabilidade. Vamos colocar cada um no seu quadrado. Fato, quadrado, piso. Mas se faltar um, não fica feio? Uma peça que falte, está feio. Se todos esses que estão cada um no seu quadrado se juntassem num denominador comum, na multiplicação, da divisão de tarefas, mas na multiplicação e do somatório de um ser humano, desenvolvendo as potencialidades do indivíduo, porque nós temos essas potencialidades. E aí cabe ao professor e cabe ao educador desenvolver a cognição e a afetividade. Nós temos, todos nós temos as potencialidades que são divinas, dadas por Deus a nós, em princípio, em germe, para irmos desenvolvendo encarnação após encarnação, experiência após experiência, aprendizado após aprendizado, como construtores de nós mesmos até chegarmos à perfeição. Agora, nós somos dependentes dos outros porque somos seres sociais. E os educadores fazem um papel, então, fundamental. Você lembrou Jesus, nosso mestre, e Jesus, ele sempre fazia com que os seus discípulos, seguidores e demais, soubessem pensar, aprendessem a pensar. Então, chegavam para ele com uma questão, por exemplo,
uma questão que envolveu também matemática, mas envolveu ética, e quando chegaram para ele, senhor, é lícito pagar imposto? Porque os judeus, na época, estavam horrorizados em terem de pagar imposto para o Império Romano. Jesus não falou nem sim, nem não. Tem uma moeda aí? Tem, me dá a moeda. Toda moeda tem um lado, a esfinge. Naquela época, a esfinge era sempre a do imperador no poder. Ele pegou a moeda, olhou para o lado da esfinge. Quem é esse aqui? Ah, é César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bom, naturalmente que agora nós estamos esperando, bom, agora ele vai esclarecer, né, o que é de Deus, o que é que tem que ser dado para Deus, né, o que é que tem que ser... Mas ele não esclareceu, ele calou, ele ficou quieto. Ficou quieto porque agora nós é que temos que elaborar, temos que pensar, bom, vamos lá. Ele usou a moeda como exemplo. A moeda tem a esfinge de César, ele diz que nós temos que dar a César o que é de César. De fato, a moeda é cunhada pelo Império Romano e tem o retrato do imperador. Quer dizer, então, se eu pagar o imposto, eu só estou devolvendo a moeda do Império Romano para o próprio Império, né? É de César. Tá ok. Então tá, eu não teria problema. Mas ele diz que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Bem, o que pertence a Deus? Bom, a vida. A vida pertence a Deus. E Deus dá, Deus tira. Então a vida, eu tenho que dar a minha vida a Deus, mas como assim que eu vou dar a minha vida a Deus? Bom, ele vem falando muito aí de ajudar o próximo, de perdoar as ofensas e tal. Ou seja, ele é o mestre. Ele lança a coisa, faz você pensar, você sentir, elaborar, e é o que nós temos conversado muito hoje no campo da educação, que é permitir que o educando faça o seu processo de aprendizagem. E isso nós temos que levar para o centro espírita também, na evangelização. Nada de dar tudo. Gente, olha só, nós somos almas imortais. Eu vou agora aqui explicar para vocês o que é ser uma alma imortal. E você está ali só no blá 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 e ensina, 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 ensina. Isso não tem o real valor. Vocês vem cá, vocês já pararam para pensar, tentar responder aquela pergunta assim: quem eu sou? Eles vão olhar para você: o senhor é o tio Marcos, é isso que o senhor é. Tá, eu sou o tio Marcos. Você é quem? Eu sou o João. Tá ok, você é o João, e você? Eu sou o Mateus, e você? Tá, mas e daí? O que nós estamos fazendo aqui na vida? Por que será que nós nascemos? Por que nós estamos vivendo? E não sei se vocês sabem, né? Mas um dia nós vamos morrer também. E aí você, nessas indagações, você provoca o pensar. E aí você está humanizando esse ensino, fazendo com que eles tenham que começar a pesquisar, debater, chegar a resultados, a conclusões. E aí nós estamos entrando então no campo da ética, no campo das virtudes. Quando você falar para ele, olha só, vem cá, você precisa saber respeitar o outro. Ah, mas ele não me respeita, ele me xinga, ele não sei o que lá, ele me faz isso, ele me faz aquilo. Tá, ok. Mas vem cá, se você fizer a mesma coisa para ele que ele faz para você, você não se iguala? E você está sendo o mesmo, né? Quem é você para reclamar se você também faz isso nele ou faz isso com os outros? Ao provocar essa discussão, o que você está querendo chegar? Na regra de ouro da educação ensinada por Jesus. Ou seja, que ele entenda, que ele compreenda. Ah, agora eu entendi. Por que o senhor vive falando que nós só devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam? Pronto, chegou lá. Nós estamos trabalhando a ética e vamos trabalhar então as virtudes, porque ele vai entender que para melhorar de vida, viver melhor, é muito melhor fazer o bem do que tacar pedra na cabeça dos outros. Não é mesmo, Ronaldo? E aí é que entra esse aspecto de Jesus. São inúmeros os ensinamentos de Jesus nessa junção da educação moral, da ética,
e também das disciplinas que hoje nós temos, que nós podemos usar, tranquilamente, sem nenhum contexto. E me faz lembrar, Marcos, que a escola, e como você falou da evangelização, em qualquer momento você pode usar esse trabalho. Você me fez lembrar aquele nosso amigo, você narra muito ele, que ele acaba pedindo para criar a disciplina do amor, lembra disso? Uma da Sim, situação, sim. buscar, né? Que ele. Léo Boa noite, Buscaglia. Wilson. Boa noite, Wilson. E não dá tempo, mas assim, rapidinho, a menina comete suicídio, que é uma aluna dele, não é isso? E ele Isso ficou mesmo. perdido. Mas, poxa, como? O que houve? Onde eu errei? Aí começam os questionamentos. Ele está ali dando a disciplina e tal, e não percebeu que aquela aluna estava com problema. É um momento do educador, além do professor. 100% ali, 80% professor, mas os 20%, 10% que ele faça como educador, já teria, de repente, ajudado. Não sei. Mas ele questiona e ele faz toda uma autorreflexão, não é isso, Marcos? Ele busca Exatamente. interiorizar onde eu errei, eu fiquei preocupado com os conteúdos, tá certo, tem que desenvolver, passar essa instrução, passar o meu conhecimento para ele, desenvolver para eles, mas aonde eu errei? Não é o erro, mas a preocupação foi tanta que a parte da afetividade ela ficou renegada, ela ficou a segundo plano. E um detalhe que me chamou a atenção, quando você sempre lá, é que era uma belíssima aluna, lembra disso? Era uma aluna exemplar, né? Tinha Exemplar. das notas, etc. E eu narrei rápido aqui. E aí que ele faz toda uma revolução na faculdade. É verdade, né? Ronaldo está lembrando aqui o educador norte-americano Léo Buscaglia, que ficou muito conhecido aqui no Brasil por causa dos seus livros. O Léo Buscaglia já desencarnou e ele deixou uma fundação, que hoje leva o nome dele, né? Fundação Léo Buscaglia. E depois desse acontecimento, dessa aluna brilhante que cometeu o suicídio, ele fez um autoconhecimento, uma autorreflexão, e ele teve um encontro consigo mesmo e com a essência da educação. Então, ele se afastou da universidade por 2 anos e, quando ele retornou, ele voltou com uma ideia considerada pelo reitor e o conselho da universidade como uma ideia louca, maluca, sem pé nem cabeça. Mas ele insistiu que era fazer um curso de extensão chamado Amor. Ronaldo, em plena universidade, curso Amor? Pois é, ele insistiu, ele batalhou, acabou ganhando o aval ali do reitor, mas todo mundo achando, gente, isso vai ser um fracasso, né? Ninguém está interessado nisso. O pessoal quer se formar em medicina, engenharia, economia, etc. Quem é que vai para um curso que vai falar de amor? Teve 200 alunos no primeiro ano. No segundo ano, 600. No terceiro ano, já tinha 1.000. Claro que eles tiveram que fazer mais de uma turma. Por quê? Foi isso que você colocou, Ronaldo. Eles estavam mecanizados. Eram professores, como o próprio Léo Buscaglia, que passavam conteúdos, tentando fazer apenas formação técnica. E esqueceram que os alunos eram seres humanos. Quando ele despertou para isso, mudou tudo. E aí o Léo Buscaglia ficou muito famoso, ele rodava os Estados Unidos, Europa, fazendo palestras, tem muitos vídeos dele na internet, infelizmente eles não estão traduzidos, mas tem muita coisa também na internet, numa época que não era nem tão fácil assim filmar, então tá aí, pode. E nós estamos falando de universidade, não é, Ronaldo? Não é nem lá no ensino fundamental, não, nem no ensino médio. É isso aí. E nós, aproveitando esse finalzinho dessa primeira parte nossa, nós temos aí o José Pacheco, a Escola da Ponte, que hoje não é mais a mesma, mas um belíssimo trabalho de humanização. Temos aí o Conhecer, que nós conhecemos também de perto, e me faz lembrar os depoimentos daquelas crianças. E o que mais te chama a atenção aqui na escola, do Conhecer, aqui em Leopoldina, e ela falando comigo, professor, aqui pelo menos eu sou livre, eu posso escolher, eu posso estudar com meus colegas,
eu estou no terceiro ano, mas o quarto ano ele sabe mais um pouquinho, ele me ensina, mas às vezes eu estou no terceiro, eu sei um pouquinho mais do que ele, e ensino ele também, essa interatividade, essa autonomia. Olha só, eu estou abrindo aspas, é eles comentando, você lembra do depoimento? Nós temos isso Claro. gravado, eles falando, eu tenho essa autonomia e posso, e o meu professor, a minha professora, ela fica mediana, ela fica nesse processo aqui de, olha as palavras sendo usadas. E nós estamos falando de crianças de 9, de 10 anos. Aquele outro jovem também, criança, que se sentia rejeitada em outra escola e quando foi para ali ela começou a se inteirar, que ela tinha aquele problema, aquela deficiência, mas a interação ajudou no desenvolvimento muito maior dela. Então nós temos aí, eu dei 2 exemplos aí, e Pacheco aqui no Brasil ainda fazendo o seu belíssimo trabalho. Temos em São Paulo também, Marcos, eu esqueci o nome, mas tem A escola Amorim Lima. Amorim Lima, que é uma Em Lima. escola municipal, não é isso? Ele é municipal. Tem o Projeto Âncora, lá em O Cotia. projeto Âncora. Então, enfim, nós temos uma infinidade aí. Marcos, chegamos às perguntas. Vamos a ela ou quer mais falar Vamos. mais alguma? Não, vamos, porque com as perguntas nós vamos também desenvolver mais, né? Perfeitamente. Vamos às nossas perguntas. Vamos lá. Vanessa Goiânia. É uma pergunta rápida, hein, Marco? Rasteira, hein? Como o Espiritismo entende a educação moral? Eu vou pedir para o nosso querido Tavares dar mais umas 2 horas para nós, para poder desenvolver bem. Mas vamos lá. Excelente pergunta. Excelente mesmo. Allan Kardec, antes mesmo de lançar o Espiritismo, ele já defendia, como o professor Denisard Rivail, ele já defendia uma proposta de educação moral, que, aliás, ele entregou ao governo francês, ele ganhou um prêmio, inclusive, pela proposta. Com o Espiritismo, aí é claro que a visão dele ampliou e se aprofundou. Vamos aqui lembrar que o Espiritismo veio trazer para nós a realidade da nossa imortalidade, ou seja, que a vida continua após a morte. Existe uma vida futura e que nós somos almas ou espíritos que nunca morremos, que nós vamos até chegarmos à perfeição. Muito bem. Então, esse ponto de sermos uma alma imortal é muito importante. E o Espiritismo nos trouxe também a reencarnação. Claro, falar de alma e falar de reencarnação não são novidades. Na verdade, estiveram aí ao longo da história humana. Mas o Espiritismo veio trazer uma base lógica, racional, estudou os fatos, observou os fenômenos e ligou a alma imortal com a reencarnação. Então eu, Marcos, eu sou um espírito, uma alma reencarnado. O que quer dizer que eu já tive outras encarnações. E, possivelmente, terei ainda mais algumas, sempre de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Pois bem, o que é mais importante perante a lei divina? Desencarnar, ou seja, retornar ao mundo espiritual e apresentar o meu certificado de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, a minha carreira profissional, os prêmios, né? Tudo que eu recebi, etc. Será que isso vai ter um real valor? Talvez não. Por quê? Porque no mundo espiritual, isso não é o mais importante. A pergunta que vai ser feita é assim, está tudo bem. Não precisa mostrar, está tudo registrado aqui. Toda a sua carreira universitária, toda a sua formação acadêmica, toda a sua carreira profissional, isso aí nós sabemos tudo. Mas é o seguinte, qual foi o bem que você fez para o próximo com toda essa intelectualidade, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência profissional?
Quando o Ronaldo passou por problemas e foi pedir ajuda, o que você fez? E aí a dor da consciência. Bom, não, na verdade eu bati a porta na cara dele. Então, olha, está faltando para você o essencial, que é desenvolver o lado emocional, o sentimento, a afetividade, a humanização. Foi o que aconteceu com o espírito André Luiz, que ele relata na obra Nosso Lar, através do Chico Xavier. Porque ele sofreu muito antes de finalmente conseguir, né, a sua caminhada lá na colônia espiritual Nosso Lar. Porque ele era extremamente orgulhoso e usou a sua carreira na medicina pensando apenas e tão somente em si mesmo. E ele confessa que ele detestava atender pessoas mais pobres, que ele evitava a todo custo. Tanto que ele parou de trabalhar em hospital para se manter apenas e tão somente no seu consultório, na sua clínica, onde as pessoas podiam pagar bem e ele viver bem. Educação moral é, então, o desenvolvimento do espírito imortal e integral, permitindo que ele desenvolva todas as suas potencialidades e equilibre o desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento emocional. Que ele consiga aprender a pensar nos outros, a se colocar no lugar dos outros, a perceber que o bem faz bem não apenas para ele, mas também para os outros. E aí, então, ele será ético, solidário, cooperativo, que é tudo que nós estamos precisando, porque a educação moral vai combater na raiz as duas grandes chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, que nos levam à indiferença, à insensibilidade, à hipocrisia e assim por diante. E o Espiritismo veio, então, alavancar a educação moral ao mostrar que aquilo que nós somos é o que podemos dar aos outros, e aquilo que somos é o que vai falar de nós no depois da morte. Bem lembrado, Marcos. Eu gostaria de dar só uma palhinha aí. Sim, rápida. claro. O aspecto principal disso tudo é que, enquanto permanecemos banalizando a educação, iremos permanecer no que nós continuamos vivenciando aos dias de hoje. Eu tenho minhas referências de excelentes professores que foram, para mim, também educadores, tanto na minha infância, quanto na minha adolescência e também na faculdade. Eu pude ter oportunidade, sim, e creio que você também, daqueles professores que foram também educadores e que eu guardo na minha lembrança com carinho sobre esse aspecto, que souberam me valorizar com as minhas deficiências, com as minhas dificuldades, não tão somente com a realização das minhas tarefas, porque eu não era de copiar muita coisa, eu sempre tinha um diferencial, mas os professores, outros tantos, não esquentavam com isso, mas alguém, a professora, professor, eu tenho que foi esse educador que me impulsionou ao ser o que eu sou hoje também. E um dos maiores educadores que eu tive foi meu pai e minha mãe. Então, isso é ímpar na nossa vida. E quando eu falo isso, eu falo justamente por isso. Nós, às vezes, nos perdemos conosco mesmos em tantos diplomas, tantos certificados. E você falou bem, é importante, ninguém está dizendo isso, é muito importante. Muito mais do que isso, é a afetividade, a emoção que nós estamos colocando ali para com o outro durante esse processo. Vamos às mais perguntas. Mais perguntas. Silvana Recife. Ela é uma pergunta bem, olha só, hein? De forma prática. Como os educadores podem desenvolver o bom caráter nas crianças? Há caminhos. Há caminhos. Com certeza que há, sem nenhuma dúvida. Então,
de forma prática. Para começo de conversa, os educadores precisam mudar a sua postura, a sua didática, a metodologia que utilizam dentro da escola. Vamos aqui abordar a escola. Então, vamos, para começo de conversa, dar valor às crianças, aos alunos. Tá? Segundo, vamos dispô-los em roda, em círculo, na sala de aula, já que a sala de aula continua existindo, e vamos fazer rodas de conversa sobre os temas. Vamos trazer para dentro da sala de aula as situações problema. Permitir que eles também tragam assuntos do seu cotidiano, do seu dia a dia, que eles querem debater, querem conversar, querem aprender sobre aquilo. Vamos permitir que eles pesquisem, porque, afinal de contas, é uma roda de conversa, é todo um grupo, e claro que eles podem se dividir também em pequenos grupos, para fazer, então, pesquisa sobre determinados temas, e depois apresentar, e deixa eles apresentarem do jeito que quiserem. Eles chegarem para vocês assim, olha, nós vamos montar um circo para apresentar o nosso trabalho. Ótimo! Tudo bem, pode montar um circo para apresentar o trabalho. Então, de forma prática, trabalhando temas da vida, situações problema ou situações desafio, permitindo que eles tragam também assuntos para discussões, você vai trabalhando essa questão do bom caráter, por quê? Porque você vai os envolvendo com a vida. Lembrando que eles já participam da sociedade. Eles não vão participar da sociedade quando crescerem. Já fazem parte da sociedade. Nós somos uma coisa única, não existe isso. Quando eles crescerem, eles vão ver o que é bom, aí é que eles vão saber. Não tem que esperar. Eles são seres humanos, espíritos reencarnados, que já estão inseridos na sociedade humana. Então, eles já têm que discutir as questões da sociedade humana, as questões inerentes à vida deles, ainda na infância ou na adolescência, enfim, para que eles tenham essa visão global, essa visão coletiva, e entendam, então, começar a discutir as questões de caráter. Então, vem cá, ele está reclamando, tá? O seu colega está reclamando, tá? Que você pegou a caneta dele. É verdade? Mas ele não estava fazendo nada com a caneta. Vem cá, qual foi a pergunta que eu fiz? Para mim, não interessa se ele estava fazendo alguma coisa ou não com a caneta. Então, a caneta era dele. Era, o senhor falou muito bem, porque agora é minha. Não, olha só. Quem trouxe a caneta para a escola foi ele. Quem ganhou a caneta foi ele. Tá? Então, a caneta é dele. É dele. Você pediu emprestado. Você usou aquelas palavrinhas mágicas, por favor. Ou você foi simplesmente pegando a caneta. Mas se a caneta estava dando sopa na carteira dele. Tá bom, espera só um pouquinho. Você vai lá e tira o caderno dele, o livro dele. Ô tio, estava dando sopa na sua carteira. Estou pegando para mim. A partir de agora o caderno e o livro são meus. Tudo bem? Tudo certo? Tá? Aliás, vou pegar sua roupa também. Estou afim dela. O que você acha se eu fizesse isso? Alguém qualquer fizesse isso com você? Acha que isso aí estaria certo? Correto? Então você joga uma coisa que já aconteceu entre eles e faz com que eles discutam. E ele vai entender a empatia, ter que se colocar no lugar do outro. Bom, eu não gostaria que isso fizesse isso comigo. Bom, então, não faça isso com o outro. Então você está trabalhando temas do cotidiano, temas da grade curricular, mas inserindo as questões de ordem moral nas discussões. É que nem tem uma situação, desafio, situação problema, muito interessante, que você, vamos imaginar que nós vamos passear. Bom, como nós estamos aqui, eu e o Ronaldo, na cidade do Rio de Janeiro, então nós vamos passear na Floresta da Tijuca. Tá? Só que desabou um temporal, raios para tudo quanto é lado, trovões, aquela confusão, e aí você para de perguntar, vem cá, você faz o que agora? Vamos, tá chovendo muito, raio caindo, o que você faz? Eu vou sair correndo e procurar um abrigo, tá? E você, faz o quê? E você? Você não dá muito tempo para eles pensarem. Quando você roda todos eles,
a conclusão é facílima. Bem poucos pensaram no grupo. A maioria tentou se resolver, dar um jeito para se salvar daquela situação. Então, é quando você olha para eles, pois é, hein? Só que é um grupo. Todos estávamos juntos para fazer o passeio. Na hora que deu o problema, todo mundo só pensou em si mesmo. E agora, como resolver essa situação? E aí a coisa vai. Então nós temos, de forma prática, muito como trabalhar a questão da formação do caráter, desenvolvimento das virtudes. Aí realmente nós temos aí um campo imenso para trabalhar. Mais uma partezinha, mais uma parte, Sim. que é a família. Nesse contexto, a participação da família neste processo, a escola e família e escola, é importante. Porque trabalhar as crianças não é tão difícil. Perfeito, Marcos? Mas nós, os adultos, a dificuldade maior somos nós, os adultos. Não são as crianças, os jovens em si, não. Somos nós, os adultos. Mas porque, não é, Ronaldo? Mas porque não fomos trabalhados quando estávamos na infância dentro dessa educação moral. Por isso que hoje nós somos o problema. O que não cria desculpa, porque nós podemos recuperarmos isso, porque hoje nós temos consciência. Nós somos inteligentes, temos afetividade. Se estamos hoje contra tudo que está acontecendo, alguém tem que fazer o dever de casa. Esse alguém somos nós, os adultos de hoje, que fomos crianças, e hoje precisamos repararmos isso através das nossas crianças. Próxima pergunta. Georgette, Salvador. É possível, tanto no lar quanto na escola, realizar o desenvolvimento intelectual e moral do espírito reencarnado? Ah, sim, mas é claro, e é o que nós temos conversado bastante aqui no nosso programa. Primeiro, sempre ter isso em mente. Nossas crianças, sejam nossos filhos, sejam nossos alunos, são espíritos reencarnados. Já trazem as ideias inatas e as tendências de caráter. Então, você pode, sim, trabalhar. Na primeira infância, é que a criança gosta muito de brincar, porque isso é muito dela, ela tem muita energia, e como é bom brincar com as crianças, mas a cada brincadeira que é inventada, criada e que vai lá acontecendo, você pode trabalhar tanto aspectos intelectuais quanto aspectos morais com ela, sem nenhum problema, tá? Ela pode ficar brava, por exemplo, né? Aí você vai trabalhar isso, calma, ei, não é assim, olha só e tal, né? Você está trabalhando uma questão moral, da formação do caráter, do corrigir uma má tendência que esse espírito está apresentando. A questão da intelectualidade também, porque ela precisa aprender a pensar. O universo dela tem que ir sendo ampliado pouco a pouco. Então você vai contar uma história para ela ainda não está alfabetizada. Ela pega lá o livro e pede para você contar a história. É claro que você tem que fazer o seguinte: o bom contador de história não fica simplesmente lendo o que o autor escreveu. Você vai fazer as suas adaptações ali para o nível da criança, para o entendimento dela. Né? Você vai fazendo isso, e aí você vai aumentando o conhecimento dela, tá? Fazendo com que ela entenda, faz uma pergunta para ela, como é que é assim, e como é que é assado. Aí até lá, na história tem o lobo. Aí ela já aprendeu que o lobo é mau. Mas você pode inventar o lobo bom, por que não? Porque existe o bem e existe o mal. Então vamos lá. Ou a transformação do lobo, né? Saindo do mal para se transformando no bem. Aí o lobo se transforma e tal. É que nem aquela história, né, do rato e o leão, né? O leão doidinho para comer o rato. E o rato, não, seu leão, vem cá. Mas olha só, se o senhor me deixar vivo, tal, um dia eu poderei lhe ajudar. Como o leão já não estava com fome, que ele já tinha comido, ele falou, tá bom, vai, eu vou te soltar. Mas, sinceramente, eu não sei o que você, o simples rato, pode fazer para mim. Mas um dia o leão foi pego lá numa armadilha formada pelos caçadores, ele ficou preso. O rato viu, foi até lá, olhou, já sei, eu vou subir na árvore e roer a corda. Ele roeu a corda, liberou o leão, e ele falou, olha só quem diria, hein? Um ratinho, né, salvou a vida do rei da floresta. E os dois ficaram amigos. É uma fábula.
Mas olha quantas lições para você tirar dessa fábula. Me fez lembrar da nossa amiga lá de Santa Cruz, Campo Grande, lembra? Do míssil que não queria fazer a guerra. Lembra disso? Nossa Cleo Melo, isso mesmo. O míssil que não queria fazer a guerra, e ele vai virar o míssil da paz. Olha que coisa. Vamos tentar um dia trazer esse livrinho aqui, que é rápido, é uma história tão pequena e rápida, que é muito importante. Um míssil que não queria fazer a guerra, uma coisa assim o tema. É isso aí. Então, olha aí como é rico trabalhar tudo isso, não é? Vamos à próxima pergunta. Andréia Cuiabá. O que Kardec quer dizer quando afirma que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos? Boa pergunta. Muito bem lembrado, André. Isso está em O Livro dos Espíritos. Kardec é enfático, né? A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. André, vamos olhar para nós, que já somos adultos. Vamos. Nós não somos cheios de hábitos, manias, valores firmados. É a educação, tá? Que nós recebemos externamente e formulamos também internamente. Tá? Por isso que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, porque tem que começar a trabalhar na infância, fazer com que a criança, que é esse espírito reencarnado, adquira bons hábitos. O hábito, por exemplo, de saber compartilhar os brinquedos com os outros. O bom hábito de participar em casa nas pequenas tarefas, na ajuda da mamãe, o papai, porque ele vai levar isso depois. Pois ele vai levar isso adulto, com ele. O bom hábito, por exemplo, de ler, de gostar, né, de leitura, das histórias. O bom hábito de ser pacífico e não violento. E assim por diante. Por isso que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Eu estava lendo outro dia a história do Dalai Lama, e o Dalai Lama, que é um monge budista, ele foi habituado, olha como Kardec tinha razão, desde a infância, ele foi habituado a meditar, como algo muito importante para a vida. Não sei se todos sabem, mas o Dalai Lama, ele vai dormir por volta das 6:30 da noite. Nossa, mas o Dalai Lama dorme cedo demais? Não, é que ele levanta às 3:30 da madrugada. E ele passa 4 horas meditando, das 3:30 da madrugada até às 7:30 da manhã. Ele disse que o médico falou para ele que se ele continuar a vida desse jeito, tranquilamente ele vai até os 100 anos. E ele então disse ao jornalista, na verdade eu discordo do meu médico, porque eu, aqui para mim mesmo, eu acho que eu vou até os 111. Hábito, ele se habituou. Para nós pode parecer uma coisa terrível, não é, Ronaldo? Como é que é? 4 horas de meditação e levantar às 3:30 da manhã? Isso é coisa de louco. Não, para ele é algo natural, mas ele se habituou a isso desde a infância. Então, se desde a infância a nossa criança se habituar a ser previdente, organizada, solidária, ligada ao bem, ela vai levar isso para o resto da vida, seja lá o que for que aconteça, porque isso faz bem para ela e vai levar o bem para os outros. Então, por isso que Kardec faz essa afirmação. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Fica aqui uma advertência, principalmente aos pais, aos avós, que hábitos estamos formando nos nossos filhos e netos? Vamos pensar seriamente sobre isso. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu não posso fazer, não devo fazer, esse sim eu faço. Quem é que fala isso? Paulo de Tarso. Então, o bem que eu posso fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não devo fazer, esse sim
eu acabo fazendo. É uma luta de hábitos que a gente tem que trabalhar conosco. Próxima pergunta, Helenice Vitória. Dos ensinos de Jesus, quais estão ligados mais diretamente com a educação? Eu posso responder rapidinho? Rápido. Claro. Para mim, todos. Todos os ensinamentos de Jesus estão ligados à educação. Sem dúvida, Ronaldo, sem dúvida. Mas vamos destacar 2 desses ensinos. Tá? Todos eles têm a ver com a educação, porque Jesus encarnou, veio até nós para cumprir a missão de nos trazer o Pai de amor, de bondade, de misericórdia, justo, e veio também nos trazer a lei de amor, porque é o amor que rege todo o universo, deve reger as nossas vidas. Jesus, ele resumiu tudo isso em 3 ensinos. Eu vou destacar 3 deles. 3. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Isso aí é primordial, porque o amor deve ser a base da educação. Então, o processo educacional precisa nos levar a aprendermos a amar o nosso próximo. Daí, então, amai-vos uns aos outros. Para não nos confundirmos, aí Jesus trouxe o segundo ensinamento. Faça ao outro somente aquilo que você queira que o outro faça. E aí você não tem como errar nessa questão do amor ao próximo, porque eu só devo fazer ao meu próximo, que é meu irmão em Deus, aquele que eu gostaria que ele fizesse para mim. Óbvio, eu quero que façam o bem para mim. Não quero coisas ruins. Então eu só devo fazer o bem também a eles. Mas tem o terceiro ensino, que também é muito importante. A cada um é dado segundo as suas obras. E aí você vê o filho, se voltar para você que é pai ou mãe, ou o aluno, para você que é professor ou professora, e dizer assim, mas então eu vou ser castigado? Não, de jeito nenhum. O ensino é o seguinte, que você ainda não conseguiu aprender. A cada um é dado segundo as suas obras. Na verdade, o que vai acontecer agora é que você vai ter que assumir as consequências daquilo que você fez. É simples assim. Aí, sabe quem ensinou isso? Foi alguém chamado Jesus. Ele viveu há mais de 2000 anos. Aí, uma vez na evangelização do Centro Espírita, o garoto olhou para mim assim, quando eu dei essa informação, e falou, tio, o cara é velho, hein? Eu caí na risada, né? Olhando por esse aspecto, se ele tivesse 2000 anos de idade, sem dúvida. Mas daqui a pouco você vai entender isso aí, que foi a época, né, em que ele viveu. E aí isso vai nos levar, inclusive, a trabalhar ao mesmo tempo, né, a questão do desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional. Então, são esses 3 ensinos são, assim, diretamente ligados à educação que nós espíritas compreendemos como educação moral, a educação do espírito, esse espírito que é imortal, que todos nós somos. Então, estamos aqui na Terra para aprender a nos amar, aprender a fazer os outros somente o que gostaríamos que eles nos fizessem e aprender que a cada um de nós é dado segundo as nossas obras. E isso é extremamente pedagógico e educativo. Eu destaco esses 3 ensinos de Jesus. E a beleza disso, Marcos, é justamente a nossa transformação. Pensarmos no outro, sairmos do comodismo. Nós estamos muito acomodados às situações, dos próprios hábitos, das mesmices que nós estamos vivenciando. E a transformação ela é individual, que vai passando para o coletivo. Esse é um processo. Não é fácil. Achar que eu e Marcos estamos aqui e pensar, é muito fácil. Não, não é fácil. Não. Lidar com a educação é um processo porque nós estamos lidando com a nossa própria autoeducação. E como nós falamos antes, a educação se principia primeiro em nós, segundo em nós, terceiro em nós. Porque aí sim nós vamos vivenciarmos com o outro o que nós estamos precisando.
não dá saltos. É uma via de mão dupla. É uma luta constante contra os maus hábitos que nós adquirimos. E não é fácil tirarmos isso. Sair do eu e pensar no nós. Sair do individual e pensar e agir pela coletividade, pela equipe que está se formando para um mundo melhor, mais ético, mais moral nas suas ações. E aí sim nós veremos uma educação como o Mestre Jesus nos diz. Amai-vos uns aos outros. Só isso que ele pediu. Há mais de 2000 anos. Só isso. Marcos, vou me Muito bem, despedindo. Ronaldo. Vamos lá. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão a tudo. Perdão e gratidão é o que nós pedimos. Mantermos a fé sempre e seguir em frente. Muita paz. E que lembremos sempre da necessidade, tanto na família quanto na escola, de trabalharmos a ética, as virtudes, as qualidades morais, a solidariedade, a nossa moralização e espiritualização. O espiritismo é doutrina de educação do espírito imortal. Não esqueçamos nunca disso. Paz em todos os corações, que Jesus nos abençoe e que possamos nos encontrar próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação. Até o nosso próximo encontro.